Meus caros guerreiros do direito internacional, hoje temos um assunto muito importante, muito interessante para discutir. A gente tem estudado essa maneira preponderante de criação de novas normas de direito internacional, que é através da celebração de acordos entre os Estados, né, os tratados. Hoje nós vamos entender melhor como é que esses tratados são criados no plano internacional e como que eles são inseridos, incorporados, adaptados, né, no direito brasileiro. Como é que esse processo se desenvolve e suas várias etapas. É uma aula muito importante, com certeza absoluta vai cair na minha prova e também em muitos outros concursos que vocês talvez venham a fazer. Nossa videoaula hoje, ela é um pouco diferente porque eu já dei em sala esse assunto até uma parte da apostila. E, nesse sentido, eu vou rever bem objetivamente a parte que já foi vista para que a gente possa concentrar no que faltou, tá certo? Então, aqui a gente tem um esquema do que a gente vai discutir hoje e o que vocês precisam entender ao final dessa aula, né? A gente falou que aquilo que vem a ser o tratado, né, é o resultado jurídico de um procedimento formal, específico, de negociação política entre Estados soberanos, que decidem, né, se obrigar-se a si próprios, porque eles querem se obrigar-se a si próprios dentro daquele sentido que está sendo negociado. É preciso deixar claro que quando um Estado se vincula a um tratado, isso não diminui a sua soberania, isso não lhe limita, isso é o exercício da sua capacidade de produzir normas jurídicas, inclusive para si próprio, né? Lembrando que o país que se vincula a um tratado que de repente não é mais interessante, ele pode se desvincular do tratado através da denúncia. Ele aguarda o tempo do aviso prévio previsto no tratado e depois que esse prazo expira, ele tem a liberdade de se desvincular das obrigações que ele assumiu. Nossa compreensão sobre o tratado não deve ser limitada apenas àquilo que está positivado, escrito, documentado no tratado. Por quê? Porque isso aqui é o resultado de um processo de negociação que acontece em um certo contexto, numa certa conjuntura, em certas circunstâncias que são moldadas, condicionadas, influenciadas, né, por uma série de questões como as regras da negociação, as dinâmicas de interação, o poder de barganha dos países, tudo isso é importante a gente entender. Então, não, apesar de nosso foco principal ser o direito positivado, para que a gente possa entender esse direito, a gente precisa ter alguma noção sobre o contexto em que esse direito foi produzido. A ONU tem uma série de normativas que visam estimular parâmetros para as negociações internacionais e tem aí os princípios e diretrizes que a gente viu que são muito genéricos, né? Mais prático é pensar nas diretrizes que são objetivamente voltadas para a elaboração dos tratados, né? A importância da negociação de boa-fé, levar em conta os interesses vitais dos países, a compatibilidade com o resto do direito internacional, né? O foco no marco que foi negociado, estabelecido para a negociação, o ambiente construtivo, a tentativa de focar no que é mais importante, né? E não deixar de fechar um acordo por conta de um pequeno desentendimento. E tentar negociar sempre, mesmo que pareça que não tem, né, que se encontra num beco sem saída. Essa negociação, então, ela ocorre influenciada por vários fatores. E quando se chega a um consenso, a um consentimento, a um entendimento comum, a maneira pela qual a gente encerra esse período de negociação, essa fase de negociação, é através da assinatura. A assinatura de um tratado, ela tem que ser entendida
dentro das suas peculiaridades no direito internacional. Há muitos aspectos em que os contratos são influência, né? O direito dos tratados se desenvolve em grande medida por analogia ao direito dos contratos, mas esse aspecto aqui é uma diferença importante, na medida em que, por uma questão de separação de poderes dentro da estrutura de um Estado, há certos assuntos, certos temas, certas questões que aquele que negocia no plano internacional e que assina não tem sozinho competência para vincular o país inteiro em torno daquele compromisso. Então, em alguns casos, né, e são os temas de tratados mais importantes, né, em geral, a gente tem que lidar com essa situação na qual a assinatura indica a concordância, o consentimento, a vontade do poder executivo que representa o Estado no plano internacional de fazer aquele tratado daquele jeito, porém constitucionalmente vinculado, limitado, condicionado à aprovação por parte do seu Congresso. Isso é comum a quase todos os estados, pelo menos os democráticos, republicanos, né? Então, isso faz com que a assinatura, por si só, não seja, muitas vezes, o momento do vínculo jurídico do Estado ao tratado. Por quê? Porque ainda carece de aprovação pelo Congresso para que só então a gente possa ter a vinculação definitiva através da ratificação, que é um momento posterior. Por isso que a gente vê, às vezes, situações em que a mídia fala o país tal não assinou o tratado ou assinou. A assinatura, muitas vezes, não quer dizer a vinculação. Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país que, historicamente, tem se miscuído de obrigações no campo ambiental e um dos tratados mais famosos era o Protocolo de Quioto e todo mundo entende que os Estados Unidos não se vincularam juridicamente ao Protocolo de Quioto. Mas, do ponto de vista técnico, o Clinton ele assinou o tratado no último dia do mandato dele, né? Passando o problema para o Congresso, dizendo, olha, eu fiz a minha parte, agora quem decide é o Congresso, né? O que eu podia fazer, eu fiz. Isso é um jeitinho de tentar sair bem na foto, mas não vincula juridicamente, né? Então, as pessoas que entendem a tecnicalidade percebem a diferença entre assinar e estar juridicamente vinculado, né? Então, assinatura, ela significa o encerramento de uma fase de negociação. Depois que você assina, você não está mais aberto a rediscutir as coisas que já foram combinadas, né? Isso significa um acordo político de levar aquele tratado para a apreciação por parte do Congresso. Este acordo político, ele, uma vez que o Executivo não tem comando sobre o Legislativo, ele é um acordo que não pode ter garantias, não pode ter prazos. É um compromisso político. Olha, eu vou tentar fazer o possível para que o Congresso aprove, porque da minha parte eu concordo, né? Entendendo então que o Estado é uma coisa muito complexa, né? A gente não pode pensar no Estado apenas como aquilo que, por exemplo, né, o Luís XIV, o Estado sou eu. No tempo dele, realmente, os tratados eram assinados em nome do rei. O tratado era entre o rei da França e o rei da Inglaterra. Não era entre o Estado da França, né? Ele personificava a soberania de uma maneira como hoje já não se admite. Então, o Estado ele tem divisões internas de competências e poderes, e essas divisões fazem com que, por exemplo, o presidente tenha competência privativamente. Essa é uma palavra complicada, né? A gente falou que ela pode induzir a erro, porque, afinal de contas, o presidente ele tem todo um ministério de relações exteriores, ele tem toda uma equipe, mas, enfim, em última análise, é dele, né, do chefe do Executivo de Estado,
do presidente da República a competência para manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. E, dentro desse contexto, celebrar tratados, convenções e atos internacionais. Agora vejam só. Aqui diz assim, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Da maneira como está exposta essa frase, eu acho que ela deixa uma certa ambiguidade, porque nem todos os tratados, nem todos os atos internacionais vão necessariamente precisar do referendo do Congresso. Então, isso eu acho que ficou mal redigido, né? Não está claro. Então, sim, alguns, os mais importantes, têm que passar pelo Congresso. Quando mexem com o direito interno, quando mexem com o dinheiro, né? Ônus para o país, mas não todos. Então, cuidado com o alcance que esse artigo 84, inciso 8º, pode vir a ter, né? É claro, no caso de guerra e paz também, a importância da autorização do Congresso Nacional. O domínio cotidiano das relações internacionais passa pelo famoso Ministério das Relações Exteriores, que no caso do Brasil é uma tradição administrativa, burocrática, extremamente bem organizada, antiquíssima. Esse foi um dos grandes legados da experiência que o Brasil teve como Reino Unido a Portugal, porque foi para o Rio de Janeiro a capital desse reino, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui no Brasil, né, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, acabou fazendo com que a gente tivesse uma tradição diplomática muito mais forte do que, por exemplo, outros países que também foram colônias e que também tiveram sua independência mais ou menos no mesmo período que a gente teve, né? É um órgão que tem, então, essa atribuição. Para se negociar e assinar um tratado em nome de um país, é preciso que a pessoa tenha essa capacidade formal de representação. Isso geralmente se dá através de um documento que se chama plenos poderes, né? Então, é um documento que indica uma pessoa, uma carta de plenos poderes, é a maneira pela qual um Estado, através do seu chefe de Estado, nomeia uma pessoa para essa função tão especial de representação do Estado em um determinado contexto. Aqui a gente tem um exemplo de uma carta de plenos poderes, nomeando uma pessoa para participar de uma negociação de um acordo, né? É parecido com a procuração por um advogado, de certa maneira, né? A ideia é parecida. Quem tem um documento que chama Carta de Plenos Poderes está autorizado pelo chefe de Estado a representar o seu país naquele contexto. Mas o próprio chefe de Estado não precisa, obviamente, desse documento. Ele é, ele próprio, plenipotenciário, né? Ele tem a representatividade originária, a plenitude da representatividade, né? O chefe de Estado, ele fala pelo país, sem precisar de esses instrumentos, né? Assim como o seu ministro das Relações Exteriores é a figura que tem por atribuição assessorar, representar, ajudar o presidente na condução da sua política externa, o que significa que, não por conta da Constituição, mas por conta da legislação, ele tem essa atribuição. Ele também é, então, plenipotenciário. Assim como, né, os chefes de missão diplomática, que tem um procedimento muito específico de acreditação, pela qual eles são indicados como representantes para as relações bilaterais, né? E temos conferências nas quais as pessoas participam com uma carta de acreditação. Então, a competência originária do presidente, a competência derivada, né, ou legal do ministro, né, os chefes de missão diplomática, os embaixadores, né, que são acreditados por um procedimento que a gente vai estudar na unidade 4, né, e outras pessoas que tenham esse documento, Carta de Plenos Poderes, como você ou eu, que pode representar o Brasil, né. Se houver um evento como uma conferência diplomática, um encontro, né, aí tem uma carta de credenciamento que designa
quem é que vai participar em nome do Brasil e quem é que vai poder assinar, né, ao final dessa negociação. Bom, então, uma vez assinado, o executivo, o presidente, né, que quis aquele tratado daquele jeito, que consentiu com o que foi negociado ao ponto de assiná-lo, agora ele precisa submeter esse tratado à aprovação do Congresso, porque sem o Congresso, né, ele, o Estado brasileiro, através do seu executivo, não pode ratificar o tratado, vinculando-se juridicamente, né, ao seu conteúdo. Então, a aprovação pelo Congresso é um procedimento muito importante e muito parecido com o procedimento legislativo ordinário. E a boa notícia é que dá para acompanhar tudo pelo site, né? O site da Câmara e do Senado, eles têm o andamento dessas informações de uma maneira muito transparente. Então, aqui a gente tem essa discussão que a doutrina gosta de, romanticamente, né, chamar de erosão do protagonismo do chefe de Estado, que é uma maneira de dizer, olha, realmente, antigamente, o chefe de Estado, ele era o protagonista maior das relações internacionais, era ele que decidia tudo, e que, com o advento da República, da separação dos poderes, da democracia, da imprensa, esse protagonismo foi sendo erodido, foi sendo diminuído. Essa ideia de erosão ainda é protagonista, né? Mas ele não tem mais essa autonomia para decidir tudo sozinho, especialmente porque o Congresso tem a sua responsabilidade estabelecida no artigo 49 da competência exclusiva do Congresso de, vejam só, inciso 1º, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Vamos pegar isso aqui e analisar com um certo cuidado. O processo de criação de um tratado, incorporação ao direito interno, ele tem várias fases. Uma dessas fases é esta, aprovação pelo Congresso. Mas ela não é a última. Ou melhor, ela só é a última se o Congresso rejeitar a proposta de tratado que o Executivo está submetendo à sua apreciação. Então, ele só resolve definitivamente se for rejeitado. Porque se for aprovado, a gente tem outros momentos, outras etapas, outras fases que vão depender de outros poderes. Então, não é correto, tecnicamente, dizer que o Congresso resolve definitivamente. Porém, meus queridos alunos e alunas, é comum encontrar provas de concurso, OAB, essas coisas assim, que são basicamente um teste de memória se você decorou o que está escrito na Constituição. Então, assim, se tiver escrito uma prova que compete ao Congresso resolver definitivamente sobre tratados, quem fez a questão quer que você responda que sim. Mas, para falar a verdade, essa questão é um pouco mais complexa. Continuando. Tratados, acordos são sinônimos, né? Ou atos internacionais, ok, aí é mais abrangente. Que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Tá certo, o Congresso tem que controlar o que o Estado gasta. Se o presidente, por exemplo, quer doar $1 trilhão para um outro país, ele não tem essa autonomia para fazer isso sem aprovação do Congresso. Ok. Isso é evidente. Mas tem uma coisa que é evidente que não está escrita aqui. Deveria estar. Acho que é injustificável não ter uma menção ao fato de que, se o tratado altera, interfere, modifica, cria normas para o direito interno, se ele cria alguma alteração no direito interno, seja para aumentar ou para diminuir direitos ou obrigações, sei lá, é claro que isso tem que passar pelo Congresso. É claro. Imagina, o Congresso
cria uma lei, e aí o tratado vem e muda essa lei que o Congresso criou, e o Congresso não vai ser chamado para se posicionar sobre isso? É claro que vai. Então, faltou isso neste artigo 49. E vocês sabem, nós sabemos, todo mundo sabe, mas isso pode ser explorado numa prova de uma maneira mesquinha, pequena, porque, né, você sabe que tem muito mais do que a preocupação com o patrimônio. A preocupação com o direito também é muito grande, mas isso não está previsto na Constituição. Então, dependendo da maneira como isso for colocado numa questão, isso pode gerar uma certa ambiguidade, tá? Então, os países se relacionam diariamente, rotineiramente, de maneira muito intensa, há muito diálogo, há muita comunicação, há muita cooperação. E nem tudo precisa passar pelo Congresso, porque nem tudo envolve dinheiro, nem tudo envolve direito, mudança no direito. Se não passa por esses dois assuntos, não precisa passar pelo Congresso. Então, muito importante que vocês não se esqueçam. Inclusive, tem que tomar cuidado com as questões que possam aparecer em concursos. Por quê? Veja, quem elabora uma assertiva dizendo que, sei lá, o Congresso tem que aprovar os tratados, veja, isso está incompleto. Todos os tratados? Não. Aqueles que envolvem mudança no dinheiro e no direito. Então, isso, vejam, se for explorado por uma pessoa que fizer uma questão mais preocupado com uma decoreba do que com a compreensão profunda do assunto, né, esse é um problema. Então, a diplomacia ordinária não envolve participação no Congresso, basta o próprio Ministério das Relações Exteriores e isso fica resolvido, né? Então, além dessa importante participação do Congresso, a gente tem também uma competência privativa do Senado, né? Cuidado para não ter uma pegadinha. Eu não digo minha não, tá? Uma pegadinha aí no mundo, confundindo o Senado com o Congresso, porque às vezes a gente vai automaticamente e pensa Congresso, mas tem coisa que é só o Senado. São duas questões muito importantes, né? Uma delas é aprovação de indicação de chefe de missão diplomática de caráter permanente, ou seja, embaixador. O embaixador é uma figura tão importante, ele é a maior autoridade de um país no território de outro, ele tem um poder, ele é um maior representante do Estado, então a indicação dele é algo equiparável à indicação de um ministro do STF, presidente do Banco Central, essas figuras que têm que passar pela aprovação do Senado. Vocês estão entendendo? É muito mais, eu tenho muito mais embaixador do que ministro do STF e tal, mas eu quero que vocês entendam o nível de seriedade, né, e importância que tem a indicação. E isso aqui, inclusive, já foi questão de várias provas. O pessoal acha que não, mas está na Constituição, isso é fundamental. A segunda questão de competência do Senado envolve a capacidade de entidades subnacionais, os estados, municípios, enfim, e é claro, a própria União, de fazer um endividamento, uma operação financeira internacional, por exemplo, captação de recursos de um banco internacional, Banco Mundial, e se um Estado, por exemplo, Minas Gerais, ou Ouro Preto, faz um financiamento, pega um empréstimo, e depois ele não consegue pagar, isso acaba, de certa maneira, caindo na conta da União. No passado, isso era um problema terrível, porque os estados se endividaram muito com bancos privados e aí a República teve que pagar. Então, para não ter mais esse tipo de descontrole, tem que passar pela aprovação do Senado, como nesse caso aqui, 700 milhões de dólares né, para o governo da Bahia. Bom, aí a gente chega aqui nessa parte, eu dei uma incrementada nesse slide, e eu acho que nesse momento eu vou falar mais do que eu falei na aula, né?
Eu queria ter sido mais objetivo para que a gente pudesse concentrar na parte que não foi dada em aula, mas essa aqui eu dei e queria retomar com mais detalhes, né? Eu fiquei mexendo aqui nesses slide. Quando eu vou dar uma aula, eu sempre preparo ela antes, né? Aí eu não resisto ficar tentando melhorar o material didático que eu faço para vocês com tanto carinho. E tem um detalhe muito especial aqui, ó. Esses personagens aqui, Rick and Morty, né? Eles são personagens de uma série que eu e minha filha a gente adora. E quando eu boto ele é para dizer que tem uma coisa que é muito importante, tá? Então, como diz aqui o Rick, vai cair na prova com certeza absoluta. Esse slide aqui vai estar na avaliação, tá? Então, nós vamos ver cada uma dessas etapas com detalhes, exemplos, né? Aliás, já vimos isso em sala, mas eu queria fazer essa panorâmica, né, nesse resumo esquemático dessa matéria. Então, vamos pensar como é que começa a produção de um tratado, né? Então, você tem o Brasil, né, através do seu Ministério das Relações Exteriores, que negocia com outro país de acordo com as instruções que o presidente lhe passou, de acordo com os interesses estratégicos do Brasil, de acordo com o que é possível negociado, enfim, dentro do melhor possível, um tratado é negociado e ao final ele é assinado, quando o Brasil, através do seu ministério, entende que chegou ao que é melhor possível. Então, uma vez assinado, ele precisa ser submetido à apreciação do legislativo. Quem faz essa comunicação do executivo, né, ao qual pertence o Itamaraty, com o legislativo, é o próprio presidente da República, porque você vai no topo de cada poder. Não é o ministério diretamente que comunica com a Câmara. O presidente. Agora, para que ele faça isso, ele tem a preparação de um material que envolve uma exposição de motivos, dizendo por que o Brasil deveria se vincular a esse tratado, o que a gente ganha, o que a gente pede, por que o Congresso deveria aprovar esse tratado. E, é claro, a minuta do tratado em português. Então, esse pacote aqui é chamado de projeto de mensagem ao Congresso. Por quê? Porque o presidente vai fazer uma mensagem ao Congresso com base nisso aqui. Prepara o projeto que depois vira mensagem. O presidente da República, então, encaminha essa mensagem ao presidente da Câmara. E aí, esta mensagem ao Congresso, vejam o vocabulário aqui, MSC é o código para mensagem de acordo, convênio, tratados e atos internacionais, ou seja, é um tipo específico de normativa que vem do Executivo. Chega no presidente da Câmara, que encaminha essa mensagem para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e outras comissões que, porventura, possam ter competências específicas sobre o assunto desse tratado. Se o tratado for aprovado nessas comissões, aí ele vira um projeto de decreto legislativo. Por quê? Porque, ao final, se for aprovado, será um decreto legislativo. Enquanto não é aprovado, ele é um projeto. Eu queria entender por que a sigla é PDC e não, sei lá, PDL, né? Mas é PDC mesmo. Tá? O que é o PDC? Projeto de Decreto Legislativo de acordos, tratados ou atos internacionais, como é esse aqui. Uma vez que foi aprovado pelas comissões, ele vai ser submetido à apreciação no plenário da Câmara. E aí a gente precisa lembrar questões que envolvem o procedimento ordinário, tá? Exceto tratados que envolvem direitos humanos, os tratados são aprovados com procedimento ordinário. E vocês viram isso há muito tempo. Talvez não tenham uma lembrança fresca na mente, né? Para que esse projeto de decreto legislativo seja colocado em votação, é preciso que tenha a presença da maioria absoluta dos deputados, ou seja, de todos os deputados tem que estar presente maioria absoluta, o que dá 257 deputados. Se tiver, no mínimo, 257 deputados, esse tema pode ser colocado em votação. Mas para aprovar,
Aí vai ser maioria simples dos deputados presentes. Então, se tiver 257, vai ser maioria simples, né, desse número, mais voto a favor do que contra. Então, não tem um número específico de maiorias quórum de aprovação. Por quê? Porque depende do número de presentes. Né? Se o número de presentes for maior ou for menor, o quórum vai ser maior ou menor, mas o importante é que tenha mais voto a favor do que contra. Nesse momento, o Senado, a Câmara, ela pode rejeitar o projeto, e se isso acontecer, esse projeto não vai poder ser reapresentado nessa legislatura. Pode aprovar o projeto, e nesse caso ele segue para apreciação pelo Senado, de forma parecida com o que acontece com as leis. E essa aprovação, atenção, ela pode acontecer com ou sem emendas e reservas. Né? E aí vamos entender. A gente aprendeu que tem uma situação na qual um Estado que participou da negociação de um tratado, que quer se vincular a um tratado, tem problema com a participação, com a aplicação, com a incidência de um determinado aspecto do tratado, e isso faz com que ele se reserve o direito de não cumprir aquela parte. Claro que isso depende da aceitação dos demais signatários. Depende do tratado permitir esse tipo de reserva e depende dos outros países aceitarem. Geralmente aceitam porque é uma tradição de você só invocar uma reserva se você realmente precisar. Então, como não há abuso, geralmente o procedimento é assim: a menos que alguém seja contra, vai ser aprovado. Mas se a Câmara aprovar o projeto de decreto legislativo referente a um tratado com uma proposta de emenda, isso não é um trabalho danado. Por quê? Porque vai querer mudar o tratado. Pode ser uma emenda para excluir alguma coisa, para incluir, para alterar, não interessa. Vejam, esse tratado já foi negociado e já foi assinado. O que a Câmara está fazendo aqui exige a reabertura da negociação. Esse tratado já pode ter sido aprovado pelo Congresso dos outros países que também negociaram e vai ter que voltar tudo para trás. Se for aprovado com emendas, é possível que o Brasil acabe não se vinculando a esse tratado, porque os outros países podem não aceitar. Eles não são obrigados a aceitar, não foi isso que eles assinaram, não foi isso que eles negociaram. Então, ou o Brasil abre mão dessa emenda, ou o Brasil não se vincula ao tratado, dependendo, né, do cara. Então, assim, os diplomatas devem ficar roendo as unhas de preocupação de alguém lá do Congresso dar um pitaco para emenda. Reserva, ok, a gente negocia, mas emenda dá muito trabalho. Se for aprovado, vai então para o Senado, onde segue o mesmo tipo de tramitação. O presidente do Senado encaminha para as comissões analisam, vai ser submetido ao plenário, o mesmo tipo de quórum de deliberação, o mesmo tipo de quórum de aprovação, e aí nós vamos ter um decreto legislativo. Que é o quê? Vejam, houve uma mensagem do Executivo para o Legislativo perguntando se o Congresso aprova a vinculação do Brasil a este tratado. O Congresso, então, responde afirmativamente que aprova, que ele aceita, que ele consente. Veja, esse decreto é uma comunicação de um poder para o outro. Ele ainda não é um documento que insira o tratado no ordenamento interno. Ele prepara a possibilidade para que isso venha a acontecer se o Executivo vier a ratificar o tratado, se o tratado vier a entrar em vigor, enfim. Isso não está garantido ainda agora. E é por isso que dizer que o Congresso resolve definitivamente sobre o tratado não é muito correto, porque o fim não chegou ainda, né? Ainda não estamos no fim. Esse decreto legislativo, então, ele possibilita que o Estado confirme, ratifique aquilo que ele disse ao assinar. O que ele disse ao assinar? Que ele concorda com o tratado.
né? Então ele está agora dizendo, olha, eu já queria, desde que eu assinei, agora eu tinha que perguntar para o Congresso. O Congresso acabou de aprovar, então eu vim aqui com autoridade constitucional para vincular o meu país ao conteúdo obrigacional deste tratado. Eu gosto muito de exemplos concretos, eu acho que a gente aprende muito assim. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse tratado, né, que é o CISG, né? É um tratado muito importante e o Brasil demorou um pouco para fazer parte dele, né? E aí a gente, vejam, isso aqui está disponível para vocês, então eu vou só passar, são exemplos, né? Uma exposição de motivos, né? Que o Ministério das Relações Exteriores, EM, né? Prepara para o presidente da República, né? Então está aqui do ministro para o presidente, que tem a exposição de motivos, o tratado é importante, vai ajudar o Brasil, e está aqui o texto do tratado em português, né? Algumas informações genéricas sobre a exposição de motivos, né, do ponto de vista do direito administrativo, a forma, exemplos, né? Esse material é um material tirado do Manual de Prática Diplomática do Itamaraty e tem um outro Manual de Redação Diplomática, dois documentos que estão disponíveis no Moodle para vocês. Porque este documento aqui, ó, mensagem ao Congresso, é um documento que vocês vão ter que fazer como parte daquela atividade avaliativa, que é a oficina de elaboração de tratados, né? Esse é um dos elementos. Super simples. É só fazer algo muito parecido com isso aqui. Simplíssimo. Não tem nada demais. Não tem problema copiar formato, tá? Não precisa inventar moda, não. Só botei essa atividade aqui para vocês não se esquecerem que o executivo negocia, ok, mas ele precisa pedir para o Congresso aprovar. E é isso que essa atividade vem fixar na cabeça de vocês, tá? Então a ideia de mensagem, que é uma troca de informação dos poderes e informações sobre formatação, linguajar, estética, métrica enfim, essas questões todas para vocês. Agora vamos entender, uma vez que essa mensagem tá aqui, ó, chegou ao presidente da Câmara, o presidente, vejam, ele tem uma proposta que vem do executivo, né? E o presidente recebe essa mensagem e encaminha ele para as comissões, tá? Então, essa mensagem é encaminhada para as comissões. A principal é a Comissão de Relações Exteriores, que tem uma série de competências, inclusive essa de analisar os tratados que o Brasil negocia, né? E se for aprovado pelas comissões, vira um projeto de decreto legislativo, como eu disse, PDC, né? Projeto legislativo de acordo com tratados ou atos internacionais. Agora já vem da Comissão de Relações Exteriores, né? E qual que é o despacho? Mandar para as outras comissões, para todo mundo analisar. E aí dá para acompanhar tudo. Que dia que teve discussão com o público, que dia que teve esclarecimento, tudo. Dá para ver tudo. Opa, desculpa, isso aqui ficou fora do lugar, né? A Câmara, então, ela submete ao plenário com o quórum né, de votação, e se for a maioria simples a favor, ele vai ser aprovado e vai para o Senado, onde ele vai também ser encaminhado a comissões que têm o mesmo nome, apesar de um acrônimo diferente, e vai ser a mesma coisa. No final, você vai ter aí esse projeto de decreto sendo aprovado pelo Senado e depois pelo Congresso, né? Então, vejam só, o Congresso não apenas ele aprova esse tratado, mas ele já deixa esclarecido que se tiver alguma mudança nesse tratado, algo que tiver ajuste, tem que passar pela aprovação do Congresso também. Ou seja, ele está dizendo, eu vou continuar de olho nisso aqui, porque se tiver uma mudança, eu tenho que ser consultado, né? Então, um decreto legislativo, de acordo com a doutrina aqui, regula matéria de competência exclusiva do Congresso, tais como a primeira indicação é ratificar atos internacionais. Essa foi uma péssima escolha de palavra. Por quê?
Porque ratificação tem um significado técnico dentro do direito internacional que não é esse aqui. O Congresso não ratifica. Não no sentido técnico. Se você quer dizer assim, no sentido genérico da palavra ratificar, tipo, ele aprova, ele confirma, ele endossa, ok, mas poderia usar qualquer outra palavra que não ratificação. Por quê? Porque se o aluno colocar na prova que o Congresso ratifica o tratado, está errado. A ratificação é uma outra coisa e é um ato internacional, ao passo que isso aqui é um ato interno. O decreto legislativo, ele se refere a uma autorização, a uma permissão. Ele tem um caráter de possibilitar um vínculo, se isso for do interesse do executivo no momento em que a aprovação for feita. Por quê? Não há prazos obrigatórios, vinculantes, para que o executivo cobre do Congresso ou vice-versa. Né? Então, pode ser que tanto tempo se passou do momento da assinatura para o momento da aprovação pelo Congresso que o executivo pode ter mudado. Às vezes era um governo de esquerda, agora de direita, antes de uma crise, depois de uma crise, as coisas mudam. E às vezes não é mais do interesse do executivo continuar com a proposta desse tratado. Então, a aprovação pelo Congresso não obriga o executivo a fazer o próximo passo, que é a ratificação. Tá? Ele não obriga. Ele permite, faculta, autoriza. Tá? Aí a gente também fez essa discussão do papel do legislativo, na medida em que ele é necessário para se vincular a um tratado, se ele seria necessário também para um país se desvincular de um tratado através da denúncia. Eu fiz a problematização na sala, dei até os exemplos que estão aí, eu não vou repetir porque o meu tempo, né, eu tenho esse problema, eu se empolgo demais, né, parece que eu não consigo resumir as coisas que a aula já está na cabeça, assim, né? Um grande debate acadêmico e dentro de sala, eu lembro, né, eu acho que foi a Camila e o Pablo que protagonizaram um diálogo muito, muito interessante, né? Lembrou aí o Clóvis Bevilacqua e o Pontes de Miranda, né, na qualidade dos argumentos. Essa questão voltou à tona com a denúncia da Convenção 158 da OIT, e esse assunto é um assunto que está até hoje sendo discutido no STF. Então, ainda não tem uma solução definitiva, mas até aqui a prática brasileira é que o executivo não precisa de aprovação do Congresso para se desvincular de um tratado. Esse é um ato internacional da competência do executivo. Então, isso pode mudar com o STF, mas isso não só no Brasil. Eu acho que isso é um padrão que tende a ser mantido, tá certo? Muito bem. Aí, finalmente, olha só, depois de quase uma hora de aula, meu Deus, a gente veio e fala sobre o ponto que a gente tinha parado na aula. Né? Vocês são incríveis, né? Vocês ficam até o final sem reclamar, sem nem má vontade. E esse assunto é muito importante. Eu não queria que vocês estivessem cansados ou sem tempo, né, para compreender isso aqui. Porque vejam, se era preciso aprovação do executivo que assinou e do Congresso que aprovou, agora a gente tem o que a gente precisa para fazer o vínculo jurídico. Vínculo jurídico definitivo. Agora a gente ratifica aquilo que a gente manifestou quando disse, através da assinatura, que concordava com aquele tratado. Isso é uma comunicação. Né? Você está dizendo, você está atestando o seu consentimento. O Poder Executivo é quem tem a prerrogativa de decidir se ratifica ou não. Ele não pode ser obrigado pelo Congresso a ratificar. Ele que decide se é conveniente ou se não é. Não, o fato dele já ter assinado o tratado não significa que ele tenha que confirmar. Por quê? Porque as coisas mudam mesmo. Né?
Então, se houver, o que é a ratificação? É um ato internacional, primeira coisa. Não é um ato interno. Quem é que tem competência para fazer ato internacional é o executivo, é o presidente. É um ato formal, formal. É um ato unilateral. Uma vez eu coloquei isso aqui na prova e muitos alunos erraram, porque pensam no tratado como algo que envolve outras partes, ou pelo menos que deveria, né? Mas a ratificação é eu dizendo para vocês, eu ratifico o tratado. Não é um diálogo, é uma afirmação, é um ato unilateral, pelo qual o Estado manifesta aos demais signatários de um tratado sua decisão de se vincular juridicamente. Ué, mas antes não era juridicamente? Não, não. Por quê? Porque era político. Por quê? Porque precisava da aprovação do Congresso para que pudesse vir a ser jurídico. Era um compromisso de, olha, eu vou lá ver com o Congresso o que eles dizem. Se eles aprovarem, a gente volta e fecha. Agora, de maneira definitiva, o conteúdo previsto no tratado, né? É o que faz com que o tratado seja obrigatório para o Estado, né? Tem um gato pedindo passagem aqui que eu fechei a porta, eu vou só abrir aqui um instantinho. Torcer para ele não vir aqui derrubar minha câmera, mexer no teclado, que faz uma bagunça quando ele quer atenção, sabe? Pinga. São 3 gatos. Essa aqui é a madame. Então, pela ratificação, a gente tem a comunicação da vontade de fechar o vínculo formal, juridicamente obrigatório. Se o tratado é bilateral ou multilateral, é um pouquinho diferente o procedimento, né? Como é que funciona. Imagina um tratado bilateral, o Brasil submete ao Congresso, o Congresso aprova, a Argentina submete ao Congresso dela, o Congresso aprova, aí os diplomatas conversam entre si e quando os dois estiverem com as respectivas aprovações e quiserem ratificar, aí eles trocam cartas de ratificação. Está aqui a minha carta dizendo que eu ratifico, me dá a sua dizendo que você ratifique, pronto, agora esse tratado está apto a entrar em vigor, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a um mês. Mas, então, troca de cartas de ratificação. Bom, se for um tratado multilateral, aí é um pouco mais complicado. Por quê? Porque a entrada em vigor de um tratado multilateral depende de outros fatores. Imagina um tratado que tem 150 países assinando. Nós vamos esperar todo mundo ratificar para que só então ele possa entrar em vigor? A gente ficaria refém de um país que às vezes não está muito afim de ratificar, apesar de ter assinado. Então, isso é uma das coisas que vocês têm que colocar no tratado de vocês. Ao elaborar o tratado, a gente tem que estabelecer o que é razoável. A partir de quantos países participando, esse tratado já vale a pena. Às vezes tem que ser todos, às vezes não. Às vezes tem que ser muitos. Às vezes, né? Então, você pode ter um critério objetivo para estabelecer isso. E aí, na medida em que os países vão tendo esse tratado aprovado pelo seu Congresso, eles depositam um instrumento de ratificação junto a uma pessoa que tem, vejam, um país, né, que tem uma função que a gente chama de depositário. Ele é um tipo de secretário daquele tratado, que ao receber a ratificação de um, avisa para os outros, ó, a Argentina já ratificou, ó, o Brasil ratificou, a Colômbia ratificou. E aí quando chegar nas condições estabelecidas pelo tratado para que ele entre em vigor, aí avisa, ó, galera, agora está valendo, né? O último que faltava entrou, então daqui a tantos dias, né? Prontos ou não, lá vou eu. Então tem esse papel do depositário. Quem é que vai ser o depositário? Veja, muitas vezes, quando se tem uma organização internacional, a própria organização é depositária. Aqui o Brasil ratificou
depositou o instrumento de ratificação, e aí a ONU está falando, olha, nós que somos depositários, estamos avisando que o Brasil vai estar vinculado a partir do dia tal, né? Então o depositário, ele tem esse papel. Antigamente era muito ligado a os países que negociavam, né? Mas hoje em dia as organizações internacionais têm um papel tão importante que eles fazem isso. E é claro que está muito mais fácil, né? Muito bem. E aí os exemplos de tratados em que o Brasil foi depositário. Bom, aí, pessoal, agora vem uma parte que é muito importante. Muito importante. Vou fazer assim para ver se chama atenção, se você estiver passando rápido esse vídeo, para você parar aqui, porque tem que ver, né? Quem sabe esses gestos ajudam vocês a, né? Se estiver passando para frente para ver se acaba logo, para nesse momento aqui. Vejam só. Então tá. O tratado atendeu às condições para entrar em vigor no plano internacional. Ele foi assinado, os congressos aprovaram, ele foi ratificado, todo mundo ratificou, entrou em vigor no plano internacional. Agora tem uma etapa no Brasil, mas não em todo o mundo. Também não é só no Brasil, não, mas no Brasil temos uma particularidade que complica um pouco esse negócio aqui e que por isso é objeto de muita pergunta em concurso. O pessoal adora problematizar essa jabuticaba, né? Jabuticaba não tem só no Brasil não, viu? O pessoal fala que só tem no Brasil, também tem em outros países. É como esse aqui. Então vejam só, uma vez que o ato internacional entrou em vigor, no plano internacional, então veja, já está em vigor. Ok, no plano internacional, mas já está em vigor. Não é meio estranho dizer que ele está em vigor no plano internacional, no mundo, mas no Brasil não está em vigor ainda? Não é meio esquisito isso? Cumpre incorporá-lo ao ordenamento jurídico interno mediante promulgação por meio de um decreto assinado pelo presidente da República. Então, o tratado vai ser introduzido no ordenamento, o tratado em vigor vai ser introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio de um decreto executivo, tá? Isso vai ser a promulgação desse decreto incorporando o tratado, que vai ser também publicado no Diário Oficial da União, que vai fazer com que esse tratado seja agora parte do direito brasileiro, conferindo, então, força executória no plano do direito interno, tornando-o obrigatório para todos, devendo ser observado pelo Congresso e aplicado pelos tribunais. Então, vejam o que está escrito aqui. Eu já vou dar um spoiler. Eu acho que isso é uma interpretação equivocada do direito. Mas pense bem, o que importa é quem vai corrigir a sua prova no seu concurso. E há uma grande maioria da doutrina, da jurisprudência, da legislação, que entende que é só a partir desse decreto que o tratado passa a ter força executória. Então, assim, não adianta eu achar que não é. Não adianta eu, quem sou eu no mundo, na fila do pão? Eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa que faz sentido. Mas quero que vocês passem na prova do AB, passem tudo. Então, para passar, vocês vão ter que concordar com o cara que faz o gabarito, que vai dizer que o tratado só vai ter força executória e só vai ser obrigatório depois dele ser publicado. Aí, pessoal, olha, vou te falar um negócio. Eu tenho tanto carinho, eu tenho tanto amor, eu tenho tanta vontade de ensinar, que esse negócio era sempre um pouco complicado do aluno entender essa natureza. O que é o decreto, o que é o tratado e tudo. Aí eu fiz esse... Eu procurei muito, aí achei essa imagem que eu acho que ela explica, né? Tem até um prêmio que eu ganhei aqui de melhor metáfora didática de direito internacional do Instituto, né? Está aqui o certificado.
que é o seguinte: imagina que essa trama, né, esse tecido, é o direito interno. Né? Tem várias linhas que já estão conectadas, está todo aqui ordenado, bonitinho. Essa linha vermelha é o tratado internacional, que o decreto executivo vai inserir na trama do direito interno. Ó, beleza, né? Aí você fala para a avó assim: ô vó, lembrei da senhora na aula de direito internacional. É mesmo, o professor usou um negócio de tricô lá que lembrei da senhora fazendo. Aí ela vai ficar feliz. Mas isso aqui, gente, é perfeito para explicar o que é o decreto. O decreto, ele não se confunde com o tratado. O decreto traz o tratado em anexo, mas é o decreto que amarra o tratado dentro do ordenamento jurídico. Eu acho que não deveria precisar, mas não adianta eu achar. O que adianta é o que a jurisprudência acha, é o que a doutrina acha. Então imagina que está aqui o tratado, grandão. O decreto é o que puxa esse tratado para o porto. Sem o decreto, esse tratado fica vagando no oceano e não consegue ser descarregado, né? Ele não consegue ser, enfim, produzir os seus efeitos jurídicos. Né? Existe esse princípio da publicidade das leis em que tudo tem que ser público para que possa ser cobrado. Né? Então, esse decreto promulga e ele é publicado, e aí, a partir daí, a gente passa a ter essa ideia de obrigatoriedade. Vejam, eu procurei tanto a origem desta necessidade e fiquei muito surpreso de entender que isso é uma tradição de origem lusitana e que, vejam só, o nascimento do Brasil enquanto um Estado soberano é exatamente isso aqui. Então, como vocês sabem, o pessoal, uma vez eu estava conversando com um amigo argentino, né? Aí eu estava explicando para ele, né, que o filho do rei de Portugal rompeu com o rei de Portugal e aí virou imperador do Brasil, né? Aí quando eu estava tentando explicar para ele, eu pensei, gente, mas que historinha mais ridícula é essa, né? Mas que independência é essa, né? Mas, enfim, neste tratado aqui, que é um tratado não entre dois países, mas entre o rei de Portugal e o imperador do Brasil, se reconhece a independência do Brasil. Este tratado foi obtido após muitos conflitos. Eu acho que nós, brasileiros, sabemos pouco da resistência que houve. Não foi uma coisa trivial o rompimento com Portugal, até porque essa ideia de Brasil é uma ideia sendo construída ainda, e que em várias regiões do norte e nordeste do Brasil, a relação com Portugal era muito mais forte do que a relação com São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Era direto. Né? Eu, por exemplo, eu sou do Piauí. No litoral do Piauí tinha um porto que fazia conexão direta com Liverpool. Não tinha nada que vinha para o sul, tudo ia para o norte, para a Europa. Então você tem aqui o tratado, bonitinho e tal. E aí, Dom Pedro queria que todo mundo soubesse que até Portugal reconheceu a independência do Brasil. Ou seja, parem de brigar por Portugal, porque Portugal já parou de brigar. Aí como é que ele faz isso? Ele pega esse tratado e faz um decreto. E o decreto manda cumprir o que está previsto no tratado. Esse decreto é publicado e divulgado, né? E esse, então, é o primeiro no direito brasileiro, né, decreto executivo que incorpora um tratado ao direito interno. Esse decreto é um ato administrativo, né, do chefe do Poder Executivo e tal, e ele tem um papel, neste caso, um papel um pouco diferente de outros decretos que vão regulamentar uma lei de uma maneira. Né? Esse decreto aqui, ele faz essa incorporação
ao direito interno. Aí tem umas coisas muito processuais, assim, eu não me preocupo com isso não, mas eu quero que vocês entendam isso, que o decreto vai ser promulgado, assinado pelo presidente, publicado, né? E é a partir daí que se entende que ele entra em vigor. E pode ser cobrado, pode ser exigido no plano interno, ainda que o Brasil, no plano internacional, já pudesse ser cobrado desde que o tratado entrou em vigor no plano internacional. Olha que loucura. Vocês vão ter que fazer, como a terceira parte daquela atividade avaliativa, este é um decreto executivo. Tem vários modelos, tá? Vários modelos. Então vocês vão fazer a minuta do tratado, de acordo com aquelas cláusulas lá que são obrigatórias. Vão fazer uma mensagem ao Congresso, cujo texto é a coisa mais simples do mundo, é um parágrafozinho e tá beleza. Linguagem padrão, pode copiar e colar, é isso mesmo. Eu quero que vocês não se esqueçam que tem que pedir para o Congresso. E a terceira parte da atividade é essa aqui, que é fazer um decreto executivo inserindo o tratado que vocês fizeram no ordenamento jurídico brasileiro. Aí tem vários exemplos ao longo do material didático. Aqui é algum deles. E vejam, dá para a gente rever um pouco da história da elaboração do tratado. Né? Decreto tal, promulga o tratado tal, a presidenta, considerando que foi assinado, né, foi firmado, firma a assinatura. O tratado no dia tal, que o Congresso aprovou a segunda etapa, assinou, aprovou pelo Congresso, né? Que o Brasil, cadê? Não fala quando que ratificou, não. Entrou em vigor para o Brasil no plano jurídico externo, tá? E aí agora ele promulga esse tratado no plano interno. Né? Deveria ter falado aqui da ratificação também. Um outro exemplo, decreto tal, promulga o tratado tal, que foi assinado no dia tal, que o Congresso aprovou no dia tal, que foi ratificado no dia tal, que entrou em vigor no dia tal, e agora, vejam, qual é a ordem? O decreto é: este tratado será executado e cumprido tão inteiramente quando eles contêm. Ou seja, o presidente está falando assim, está vendo esse tratado aqui? É para todo mundo cumprir, viu? Tá? É uma ordem. Decreto que todo mundo tem que... Revogadas as disposições em contrário. Ou seja, não apenas ele entra no ordenamento jurídico como obrigatório, mas ele prevalece sobre a legislação infraconstitucional que for conflitante com este novo tratado. Entendam, o tratado é também direito interno, tá? Ele só não é igual ao decreto. O decreto é a agulha, ele é a linha, né? Mas, vamos lá, mais um. O Brasil assinou, o Congresso aprovou. Adesão é que nem ratificação, só que adesão pressupõe que o tratado já está em vigor. A ratificação pressupõe que a gente está esperando para aquele, né? Entrou em vigor para o Brasil no plano jurídico externo em 1º de abril de 2014. Que dia que é esse aqui? 16 de outubro. Né? Então, fica promulgado o tratado tal. E vocês estão percebendo que entra em vigor na data de sua publicação. Ele entrou em vigor para o Brasil em abril, no plano externo. E em outubro, no plano interno. Vocês percebem que neste intervalo de tempo, o Brasil já era obrigado a cumprir o tratado no plano internacional e poderia ser responsabilizado pelo descumprimento porque está descumprindo um tratado internacional. Aí dizer que, mas o Brasil, veja bem, tem que ter um decreto, isso é um problema nosso, que não diz respeito aos outros países, que não tem nada a ver com isso. Uai, nós não fizemos um tratado que parece malandragem, sabe? Você faz um acordo, mas depois tem um negócio lá, tá? Mas entendam, para a maioria da doutrina e da jurisprudência, a validade e a executoriedade do ato internacional no ordenamento interno dá-se através de sua promulgação. Publicado o decreto, isso aqui é uma síntese perfeita. Publicado o decreto legislativo que aprovou o acordo,
cabe ao Executivo promulgá-lo por decreto assinado pelo presidente, né, publicado no Diário Oficial da União. Esse entendimento, então, ele foi sendo respaldado pela jurisprudência, e esse é um caso muito importante, né? Superadas as fases de celebração da Convenção Internacional, sua aprovação congressional e a ratificação pelo chefe de Estado, conclui-se com a expedição pelo Presidente da República de decreto cuja edição deriva 3 efeitos básicos, que são a promulgação do tratado, a publicação oficial e a executoriedade desse ato internacional que passa, vejam só. Então, isso que está falando é o... Quem? É o STF. Então e somente então e somente então. Isso aí caiu numa questão da OAB. Então e somente então, a vincular e a obrigar no plano jurídico interno. Tá? Bom, aí vai ter essa justificativa e tal, mas lembra, a Constituição não fala isso. Ela não fala isso. Houve uma equiparação. Sabe quando o presidente sanciona uma lei que o Congresso aprovou? Essa formalidade da sanção é mais ou menos isso. Tem um tratado, né, aprovado pelo Congresso, aí o presidente vai lá e sanciona. Faz isso através de um decreto executivo. É a explicação que se dá. Né? É um costume, é direito costumeiro. Isso não está previsto na Constituição, não está previsto na legislação. Isso aí vem do costume. Vejam só vocês, que absurdo. Né? Aí, autores como o Mazzoli, eles estão sendo mais corajosos, porque o pessoal não gostava de questionar isso, não, porque é contra a corrente, né? É contra a opinião da maioria. Vai dizer que a vigência de um tratado no plano interno prescinde, ou seja, não precisa de decreto presidencial de promulgação. A Constituição não fala nada disso. É um contrassenso admitir que um país está vinculado no plano internacional e não está no plano interno. Isso não se explica. O que diz a Constituição? O tratado, veja, não fala de um tratado que foi incorporado por meio de um decreto, fala o tratado em vigor obriga o Brasil, se o Brasil for parte do tratado. O que é ser parte? É quando você se vincula juridicamente, ou seja, não quando você assinou, mas quando você ratificou e o tratado entrou em vigor, você é parte do tratado. Signatário é quando você só assinou. Parte é quando o tratado está em vigor e você ratificou a sua participação. Então, se o Brasil ratificou, ele é parte. Se ele é parte, ele é obrigado, independentemente de um decreto. Isso quem pensa é eu, Mazzoli e meia dúzia de gato pingado aí, que entende que o ato de direito interno, que é o decreto executivo, ele não tem nada a ver com o direito internacional. O tratado está em vigor no plano internacional, independentemente do Brasil ter ou não ter decretado, promulgado esse decreto executivo. Então, essa questão é polêmica. Vejam, no direito internacional, nós já vimos isso, a Convenção de Viena fala assim, você não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado. Então, eu não posso dar uma de migué e falar assim, não, eu não vou cumprir esse tratado, sabe por quê? É porque ainda tem que publicar um decreto executivo e tal, então eu ainda não estou vinculado, está assim, no plano internacional está assim. Esse negócio que nós inventamos serve para nós, mas não serve para mais nada. Né? Essa, pelo menos, é a minha opinião, mas vejam, quero que vocês sejam muito bem-sucedidos, ganhem dinheiro, passem tudo, e não que vocês morram pobre defendendo a ideia do professor aqui. Então, na hora de fazer a prova, você fala assim, professor, lembrei de você aqui, mas eu vou marcar a resposta que o cara que fez o gabarito quer que eu responda, que é essa, né? Ou seja, essa posição que não é preciso, não deveria ser preciso o decreto executivo, o tratado já é obrigatório antes dele, independente dele ser promulgado por um decreto. Essa é uma posição minoritária. Bom, aqui vários exemplos, né, de documentos que foram incorporados ao direito interno por vários decretos, coisa do Conselho de Segurança, tratados e tal, né? E o último passo desse processo é um
um ato que tem a ver com a publicidade, a transparência dos tratados no meio internacional. Desde a Segunda Guerra Mundial existe muito trauma com relação a acordos secretos que os países fazem. Então, a ideia básica é o seguinte: temos toda uma estrutura de direito internacional, várias organizações, tribunais, órgãos, conselhos e tudo. O sistema internacional só vai reconhecer tratados que forem públicos, ou seja, se o tratado estiver em vigor, ele tem que ser registrado, né, junto a algum órgão internacional, geralmente é a ONU, esse órgão. Se o tratado não for registrado na ONU, para o sistema internacional, ele não é um tratado válido, vigente, obrigatório, que merece ser defendido pela estrutura do direito internacional. Então, por exemplo, Chile e Bolívia fazem um tratado, não registram esse tratado, aí o Chile não cumpre parte dele. Aí a Bolívia vai na Corte de Justiça e fala: olha, Corte, o Chile não está fazendo o que ele prometeu fazer. A Corte olha para aqui e fala assim: mas o que é isso aqui? É um tratado que a gente fez. Não, isso aqui é um pedaço de papel escrito as coisas. Isso não é um tratado. O tratado é aquele que é registrado. Você se vire com o seu problema, porque nós não vamos emprestar o prestígio do direito internacional para esse pedaço de papel aí que você não se dignou a registrar. Então o registro ele tem essa importância, né, de estruturar o tratado dentro do ordenamento jurídico internacional, que é cheio de falhas, mas é melhor do que não ter. Então, pessoal, você tem que chegar nesse slide aqui, ó, são 58 minutos de aula, meu Deus, e ter compreendido essa dinâmica. A gente começa, cada país tem um projeto de tratado, cada um tem uma proposta, uma ideia, uma verbalização, um jeito de falar, direitos, obrigações e tudo. Aí vai ter uma negociação em que todo mundo vai ceder um pouco, porque todo mundo tem que concordar com o resultado final. Isso exige a capacidade de composição. Uma vez que se chegue a um consenso, a um entendimento, a uma vontade, o tratado é assinado. Lembre que essa assinatura, se for um tratado mais importante, ela ainda não tem o efeito jurídico de vincular o país ao tratado. Ela significa um ato político. Primeiro, para dizer: acabamos a negociação. Agora é só a implementação desse tratado. Segundo, um compromisso político de: olha, eu vou fazer o possível dentro do meu país para convencer o meu Congresso que, de acordo com a Constituição, tem que aprovar esse tratado, para que o Congresso aprove, para que eu possa votar aqui e fazer o que? A ratificação. Então, próximo passo, depois da assinatura, aprovação pelo Congresso, tem toda aquela tramitação, os diplomatas torcendo para não ter emenda, não ter reserva, e se o Congresso aprova, o Executivo pode, está autorizado, permitido, né, chancelado, ratificar. Mas ele também pode não ratificar se não quiser mais. Mudou o governo agora não quer. Então pronto, não é obrigado. Mas se quiser, ele faz o depósito de uma carta de ratificação ou uma troca de cartas de ratificação, e quando as condições estabelecidas estiverem feitas, o tratado entra em vigor. Quando estiver em vigor ou prestes a entrar em vigor, aí o Brasil, bonitão, vai lá e faz um decreto executivo, promulga esse decreto que traz em anexo o texto do tratado e manda todo mundo obedecer o tratado. Esse decreto com o tratado é publicado no Diário Oficial da União, e no plano internacional, quem foi o depositário do tratado vai submeter à ONU ou a algum outro órgão o tratado em vigor para dizer: olha, pessoal, para todo mundo saber, nós temos. É tipo a publicidade das leis. Isso aqui, nós fizemos esse acordo e tal, né? Então, é um ato, esse processo de incorporação, ele é subjetivamente complexo. Por quê? Porque tem vários sujeitos. O Congresso tem um papel, o Executivo tem um papel, né? Então, é um ato interessante. E vejam, aqui tem uma série de tratados com a data da assinatura do tratado e a data do decreto que inseriu ele no direito interno. Percebam, às vezes é pouco tempo. Às vezes são alguns anos. Às vezes são 40 anos. 40 anos. Né? Então, não tem nada que obrigue
Acabei. Não tem nada que obrigue o, o Congresso a aprovar o tratado num determinado momento, né? Então, isso fica por conta do momento político. E vamos falar a verdade, às vezes o Congresso está mais preocupado com uma CPI, com umas negociatas, com as eleições, do que com um acordo internacional, e isso vai fazendo com que muita coisa fique na gaveta mais tempo do que precisaria. Muitas vezes não existe uma razão para não aprovar um tratado no Congresso, mas ele não é aprovado porque ele não é prioridade. Tá certo? Bom, 1 hora e 2 minutos. Se você chegou até aqui, puxa, tomara que tenha valido a pena, que você tenha aprendido, porque essa matéria é fundamental. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.